Meus amigos, minhas amigas, eu queria que vocês, antes mesmo da gente começar o vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu gostaria que vocês respondessem para mim. Se nós estivéssemos num país sério, já não era para o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, com todas as provas que estão brotando aí, né? A própria imprensa está trazendo as provas à tona aí, já não era para esses ministros estarem afastados do seu cargo até que as investigações se complementassem, né? Até que houvesse realmente um desfecho nessas investigações e se concretizasse que eles tinham culpa ou não, né? Para poder voltar ao seu cargo. Se só voltariam, é lógico, se tivessem limpos, se não tivesse prova nenhuma que os incriminasse, né? Eu acredito que sim. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí. O que você acha disso? Será que o Xandão e o Dias Toffoli já não deveriam estar afastados, não só de qualquer julgamento, mas sim afastados como ministros, né? Deviam ter, sabe, ser tirados ali do cargo momentaneamente até o final dessas investigações, dado o tanto de provas que vem aparecendo aí que comprometem os ministros. E hoje foi a vez do Xandão, né? Porque a última mensagem que o Vorcaro mandou no seu WhatsApp antes de ser preso foi para o ministro Alexandre de Moraes. E novamente aqui a Malu Gaspar, a corajosa jornalista lá da Globo News, né, que vem se destacando, aí, destoando até dos seus companheiros ali, porque os outros sempre puxaram o saco, né, do Xandão e de todos esses ministros, ela vem destoando desde o começo aí desses seus parceiros ali de jornalismo, que ela mostra aí tudo o que está acontecendo, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. E também lá no final eu vou botar aqui uma fala do William Vac detonando, né, toda essa situação que está acontecendo aí com os ministros, esse escândalo, tudo que está acontecendo aí. Vocês vão gostar muito do vídeo, pessoal. Fiquem até o final, só não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar um comentário, beleza? Vamos para o nosso conteúdo aqui que está sensacional. Ponto que eu acho importante, já que a gente está falando em altas autoridades, que emerge dos diálogos do Vorcaro com o tal do Sicário, que era quem pagava essa gente toda, quem resolvia, né, operacionalizava todo esse método, que é uma mensagem trocada com ele sobre o pagamento a outro site de notícias, que é o Diário do Centro do Mundo, que fez realmente muitos ataques ao jornalismo profissional, depois que foram publicadas as informações do Alexandre de Moraes, mas que naquele momento estava em negociação com o Vorcaro para uma, entre aspas, parceria. O Vorcaro ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o Sicário disse que o site pediu o dobro. E enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o Sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. É isso daí que ela está falando, pessoal. Mostra claramente a ligação íntima que ele tinha com Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes está à frente desse inquérito das fake news, e seria ele quem poderia dar uma sentença ali para tentar fechar esse site, né, esse Diário do Fim do Mundo aí, botar o tal do site no inquérito das fake news. Então isso mostra que o Vorcaro tinha uma ligação muito íntima com Alexandre de Moraes, e vai ficar mais provado ainda a hora que vocês ouvirem eles falarem aí da última ligação, da última mensagem mandada pelo Vorcaro. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Está E que parecendo que está há não é 7 anos exatamente isso. aberto.
há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo, cada hora ele serve para uma coisa e, ultimamente, serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Vorcário, hackeamento, compra de senha, tudo isso, e compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o Fake News estava investigando e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo, né, muito mais ameaçadora à democracia e às instituições, bem do lado do ministro Alexandre de Moraes. E com muita gente ainda precisando da explicação sobre tudo isso que está sendo levantado nesse momento. Mas as explicações estão vindo, a gente vai descobrir. Eu acho que não estava bem do lado do ministro Alexandre de Moraes, estava bem no colo do ministro Alexandre de Moraes, tanto do Alexandre de Moraes como do Dias Toffoli. Os dois estão, pelo tudo que eles falam aí, né? A gente chega a uma conclusão, como leigo, eu sou um leigo, não sou advogado, não sou jurista, não sou juiz, não sou nada disso. Mas de olhar tudo que está sendo falado, todas as provas que estão aparecendo, toda a ligação que esses ministros têm com o Vorcário, não tem como, sabe? Eles estão completamente incriminados nesse processo, estão tentando se blindar a todo custo. Num país sério, como eu falei no começo do vídeo, num país sério, esses ministros já teriam sido tirados do seu cargo, afastados do seu cargo, pelo menos até que as investigações se complementassem. Isso é o que seria o correto, né? Isso é o que seria o correto, assim eles não poderiam atuar de forma a tentar blindar as investigações, que é o que eles estão tentando fazer o tempo inteiro, né? Porém, nós estamos num país que se chama Brasil, e o nosso presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado duas vezes em 3 instâncias, né? Então é isso, é difícil, né? É como disse o relator, o presidente da CPMI, o relator da CPMI, Alfredo Gaspar, que eles disseram, nós estamos enfrentando dificuldades quase que intransponíveis para investigar esses corruptos poderosos que estão aí no poder, né? Estão dentro do poder do Brasil, desse sistema de governo, esse sistema supremo PT, que tomou conta do país, né? Então eles estão tendo uma dificuldade enorme para conseguir investigar, né, e tirar a blindagem, né, que está sendo feita em cima das pessoas. Ontem foi o caso do Lulinha e da sua parceira lá, né, que também tinha um envolvimento muito grande com tudo isso. Então você vê que está complicado. Mas vamos ver aqui, pessoal, que continua aqui. Agora eles vão falar da última ligação do Vorcário. Vamos ver. Então a gente vai colocar algo um pouco mais complexo, que foi, a Malu Gaspar acabou de subir na coluna dela, uma das últimas mensagens que Daniel Vorcário enviou no dia em que ele foi preso, logo de manhã, e ele enviou aí, não é para a namorada dele, é para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, às 7h19 do dia 17 de novembro, quando ele escreveu para o ministro no WhatsApp o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Então essa é a informação que ele manda para o celular do ministro Alexandre de Moraes, de acordo com as informações que a Malu Gaspar teve. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Tá lá. Malu diz que Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse, isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga, aquelas que se apagam quando o destinatário as lê. Olha aí, o Xandão mandou 3 mensagens para o Daniel Vorcário, só que eles se preocupando, né, com o possível vazamento disso, mandou as mensagens de forma que elas só pudessem ser lidas uma única vez, e a partir do momento que a pessoa leu, elas simplesmente se apagam e ninguém consegue mais ver o que foi escrito. Olha aí, isso para mim isso é mais uma prova do envolvimento, né? Para mim, né, na minha opinião. A troca de mensagens entre Vorcário e Alexandre de Moraes foram encontradas pela Polícia Federal no celular do Vorcário, a gente já falou isso, que foi preso naquele dia, às 22 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele tentava embarcar em um jato particular para Dubai, com escala em Malta.
Então, Otávio, horas antes da prisão, então, às 7 da manhã, às 7 horas e 19 minutos... Pede para alguém me mandar aqui para eu ler com calma para... Ah, tá aqui, achei, vai, vamos lá, desculpa, Júlia. Eu tô recebendo isso aqui agora também, vamos lá. A gente está dando o que acabou de subir no blog da Malu Gaspar, essas mensagens, a gente estava até agora analisando as mensagens do telefone celular de Vorcaro para o da namorada dele, Marta Greiff, e agora a Malu subiu mais uma mensagem que está em posse que foi descoberta pela Polícia Federal, extraída, é a palavra correta que eles usam, os policiais federais, que foi extraída pela Polícia Federal do celular de Vorcaro, e dessa vez a conversa é com o ministro Alexandre. Agora tem uma morte no escândalo do Banco Master, acrescentando ainda mais dramaticidade ao caso. Suicidou-se ao entrar na cadeia o homem que, segundo a Polícia Federal, executava alguns tipos de serviços sujos para o banqueiro Vorcaro, intimidação, espionagem, subornos, roubo de dados. Suicidou-se? Será que esse cara se suicidou mesmo? Ou será que aconteceu alguma outra coisa lá? Vorcaro também foi preso hoje, por ordem do ministro André Mendonça, atendendo a um pedido da Polícia Federal e aprofundando a crise do Supremo e ameaçando agora arrastar também a Procuradoria-Geral da República, pois, ao justificar a decisão de mandar prender o banqueiro e mais 4 pessoas, Mendonça deu uma forte bronca pública no Procurador-Geral da República, que tinha se manifestado contrário ao pedido de prisão. Ele, o PGR, considerou muito curto o prazo dado por Mendonça para se pronunciar, mas, comenta-se, tinha dúvidas sobre a robustez do material apresentado pelos investigadores da PF. Ocorre que no sistema brasileiro é o Procurador-Geral da República o personagem-chave, caso a Polícia Federal faça em relação a Alexandre de Moraes o que já fez em relação ao ministro Dias Toffoli e confeccione um relatório com material contra o ministro. O que levou Vorcaro de novo à cadeia é considerado apenas ponta do iceberg, mas não há no momento outros detalhes. Mesmo assim, o veneno já é bem forte. Contaminou as entranhas do STF, solidificou suspeitas mútuas entre alas do Ministério Público e alas do Supremo e aumentou o já enorme suspense sobre o que a Polícia Federal, afinal, tem consigo. O ministro André Mendonça tem profundas convicções religiosas e encara a relatoria do escândalo do Master como uma espécie de missão. Por muitos motivos diferentes. Está todo mundo rezando. É isso aí, seu William Vac, o que tem de nego rezando lá em Brasília, né? Rezando para não ser pego, né? Nesse escândalo gigantesco, porque parece que tem muita gente envolvida aí, principalmente, né? Principalmente os ministros do STF aí, o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Dias Toffoli, né? Eu não vou nem chamar de Vossas Excelências, porque olha, depois de toda essa bandalheira aí, fica difícil de falar Vossas Excelências para esse povo aí, hein, gente? Vamos falar a verdade. Chegar um ministro desse ter que falar Vossa Excelência, que é isso? Que excelência é essa, né? Que excelência é essa que tem aí mulher com um contrato milionário, né, de 129 milhões com o Banco Master. E o Toffoli, que tinha uma empresa, né, que estava lá com seus laranjas, seus irmãos como laranja, donos da empresa, que não eram donos de nada, na verdade, né? Pessoas ali de classe média baixa, sem nenhum poder, um padre, um engenheiro que trabalha numa firma de empregado. Como poderiam esses caras serem donos do resort Itaiaia se eles não fossem unicamente laranjas do ministro Dias Toffoli, né? O nome da firma é Maridit, que é o nome da firma que eles eram donos. É Maridit, que Maridit, é de Marília, de Dias e o T no final de Toffoli, né? Então é Maridit. E, olha, é um negócio assim, surreal que está acontecendo no Brasil, né? A Suprema Corte Brasileira envolvida no maior escândalo de corrupção, talvez o maior escândalo que já houve no Brasil, né? Envolvendo centenas, olha, é maior, acho que é do tamanho do Petrolão, pelo menos deve ser, né? Petrolão foi gigantesco, envolvia outros países, como Angola, Cuba, vários países aí que tiveram envolvimento dessas construtoras, né? Odebrecht, que prestava serviço para o governo ali, eles estavam assim com o governo, né? E agora é isso daí, né? E sem falar, né, na CPMI do INSS aí, né? Agora o Flávio Dino tentando blindar o Lulinha e a sua companheira, lá sua amiga,
Olha, é surreal o que está acontecendo nesse país. Deixa o seu comentário aí, pessoal. O que você está achando? Será que vão conseguir blindar essa gente toda aí? Ou vai chegar um momento que vai ficar... Não vai ter como continuar, né? Esses ministros vão ter que abdicar do seu cargo. Aí não tem como continuar com tanta coisa aparecendo assim. Um dia após o outro vai aparecendo mais coisa, mais coisa, mais coisa. Deixa o seu comentário. Qual a sua opinião? Para mim é muito importante saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e volte para assistir mais conteúdos como esse. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.